Segunda-feira, 9 de outubro, é destaque nesta edição do Jornal de Blumenau. Batalhão do Exército de Blumenau envia equipe e equipamentos para auxílio na cidade de Itaió. Blumenau deve sair do estado de enchente na manhã desta terça-feira. Governador garante atendimento de pedidos de comunidade indígena de José Boatê. Vila Germânica volta a ficar agitada para o retorno da Oktoberfest nesta quarta-feira. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O nível do rio Itajaí-Açu segue baixando em Blumenau. A expectativa é de que nesta terça-feira pela manhã a cidade saia da condição de enchente, com o nível do rio ficando abaixo de 8 metros. Apesar da boa notícia, ainda é necessário ter atenção. O solo segue encharcado e mantém condições para deslizamentos. A chuva deu uma trégua hoje, mas pode voltar ainda nesta semana. Só que a intensidade que tivemos nos últimos dias não deve se repetir. Confira a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Na terça-feira, a atuação da circulação marítima vai manter apenas a presença e variação de nuvens e algumas aberturas de sol ao longo do dia. Em geral, o tempo mais firme na terça-feira, condição que vai auxiliar ainda o declínio do rio Itajaí-Açu aqui em Blumenau ao longo de todo o período do dia. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. Desde o início do período de chuva na terça-feira da semana passada, a Defesa Civil de Blumenau atendeu 328 ocorrências, sendo 209 de deslizamentos, de baixa e média intensidade. Nesse período foram cerca de 200 milímetros de chuva. 4 abrigos estão abertos, atendendo 40 famílias, com um total de 100 pessoas acolhidas. E enquanto em Blumenau a situação vai voltando ao normal, no Alto Vale o dia hoje ainda foi de muita apreensão. A situação mais crítica é em Itaió, que registrou a maior enchente da história. As imagens feitas hoje do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal dão uma noção da proporção da inundação em Itaió. A enchente ultrapassou a marca de 12 metros, se tornando a maior da história. A água subiu rapidamente, surpreendeu moradores que ficaram ilhados, presos na própria residência. Nesta manhã, o 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau mobilizou soldados e equipamentos para prestar auxílio à cidade do Alto Vale. Viaturas especializadas, drones, embarcações e equipe médica estavam no comboio que seguiu para Itaió, com cerca de 80 militares. Hoje à tarde, o governador Jorginho Melo sobrevoou a cidade ao lado do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Itaió tem 18.300 habitantes e cerca de 200 pessoas estavam desabrigadas no início da tarde de hoje por causa das chuvas. No final da manhã, a Defesa Civil do Estado apresentou um balanço das chuvas que começaram na terça-feira da semana passada. Segundo os dados, 131 municípios já informaram estragos. 2 pessoas morreram, um bebê ficou ferido e 60 cidades decretaram situação de emergência. Nesta madrugada, nós tivemos um pico de demanda das nossas equipes para o município de Itaió. Na noite de ontem, nós deslocamos efetivo de reforço, oriundos de Lages e do oeste de Santa Catarina. Nesta manhã, encaminhamos uma segunda aeronave que ficou posicionada em Itaió para fazer inicialmente o resgate de pessoas que estavam ilhadas, principalmente aquelas que foram surpreendidas durante a madrugada por estarem, a maioria delas, no segundo pavimento de suas residências,
e todas as nossas equipes trabalharam exaustivamente durante toda essa madrugada de domingo para segunda-feira, fazendo a retirada dessas pessoas que estavam em situação de risco. A Defesa Civil de Santa Catarina fez hoje a entrega de alimentos e água para a comunidade indígena de José Boatê. A medida faz parte do acordo para o órgão operar a barragem. Ontem houve conflito entre policiais e um grupo de indígenas após protesto e fechamento do acesso aos equipamentos da barragem. Durante a passagem por Blumenau neste domingo, o governador Jorginho Melo disse que o governo quer acabar com os impasses atendendo aos pedidos da comunidade indígena, mas que o processo é lento, devido a alterações que os próprios indígenas acabam exigindo. Nós ia fazer o campo de futebol num local, já estava definido. Daí o cacique e os índios preferiram trocar de lugar. Aí eles não podem mais fazer aqui, tem que fazer no outro lugar. Aí mudaram a planta. Aí vai lá para ele dar um visto na planta para fazer conforme ao desejo dele. Porque se nós quisermos resolver, tem que ser assim. Não adianta nós dizer como é que tem que fazer. Quem tem que pedir são eles. Eles querem arruma as estradas, eles querem 2 igrejas, eles querem 2 casas para o pastor, eles querem uma escola. É eles que vão dizer do tamanho que eles querem a escola, como é que eles querem, e nós estamos cumprindo religiosamente. Então, desde que a gente assumiu o governo, a gente focou nisso. Vamos resolver. Olá pessoal, passando aqui para dar uma dica de utilidade pública. Devido às recentes, ou às chuvas que assolaram nosso estado, o estado de Santa Catarina e muitas cidades, não só do Vale do Itajaí, mas todo o estado de Santa Catarina, venho aqui dizer que é comum nesse período de muitas chuvas, ruas alagadas, proprietários, condutores, terem as placas dos seus veículos, principalmente as placas dianteiras, elas arrancadas devido à força da chuva. Aqui um exemplo aqui, da placa do veículo. A recomendação é o seguinte: além dos parafusos, que elas são fixadas, recomenda-se também colocar na parte traseira dela uma fita dupla face para fixar melhor, para evitar que essas placas sejam removidas. Além do prejuízo de ter ela arrancada do para-choque, prejuízo financeiro, também é uma infração de trânsito, Obviamente que levado em consideração aí as circunstâncias a qual estamos passando. Mas não deixa de ser uma infração, e para evitar mais esse prejuízo, em mandar confeccionar outra placa, recomenda-se então fazer a utilização num reforço na parte traseira. E também, obviamente, que a recomendação geral em relação à segurança, já tivemos aí 2 óbitos, inclusive, registrados aqui no estado de Santa Catarina, de pessoas que foram encontradas dentro do seu veículo, submerso, veículos que foram levados pela correnteza. Aqui a gente faz um apelo, só não colocar o veículo em situações de risco, se não tem necessidade de estar na rua, transitando com o veículo, abstenha-se dessa situação, ok? Até o próximo programa. Emerson Andrade, especialista em trânsito, participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. As aulas na rede municipal de ensino em Blumenau retornam amanhã. Hoje foi dia de colocar a escola em ordem, após preparar os locais que poderiam ser atingidos por alagamentos. O secretário de Educação, Alexandre Matias, fala sobre esse retorno. Desde a semana passada, quando tivemos conhecimento das previsões das fortes chuvas que assolariam a cidade de Blumenau e toda a região, nós estamos em contato direto com a Secretaria da Defesa do Cidadão, e no sábado, juntamente com o prefeito Mário, com a vice-prefeita Maria Regina, nós tomamos a difícil decisão de suspensão das atividades da rede pública municipal de educação aqui na nossa cidade para esta segunda-feira, dia 9 de outubro. Ontem, dia 8,
juntamente, novamente, com o prefeito Mário, com a vice-prefeita Maria Regina, nós definimos o retorno das atividades da Rede Pública Municipal de Educação para a próxima terça-feira, amanhã, dia 10 de outubro. Nós teremos, então, esse retorno de todos os nossos CIs e também de todas as nossas escolas básicas municipais. Eu aproveito para agradecer imensamente a todos os servidores da educação de Blumenau que não têm medido esforços para que a gente consiga esse objetivo e que possamos retornar amanhã de forma tranquila para atender a toda a nossa comunidade, a todos os nossos estudantes, a todas as nossas crianças. Após uma reunião nesta manhã entre o prefeito Mário e a diretoria do Parque Vila Germânica, foi confirmado o reinício da Oktoberfest na próxima quarta-feira. A festa ganhou mais uma semana e agora vai até 29 de outubro. Hoje foi dia de correria na Vila Germânica. Caminhões e vans carregados com equipamentos que haviam sido retirados do Parque Vila Germânica na semana passada. Funcionários e colaboradores correndo contra o tempo para deixar tudo pronto para reinício da Oktoberfest aqui na cidade de Blumenau. As equipes começaram a trabalhar na manhã desta segunda-feira, logo após o anúncio do prefeito Mário Hildebrand e também do secretário de Turismo e presidente do Parque Vila Germânica de que Oktober recomeçaria a partir desta quarta-feira. Todas as equipes estão mobilizadas, nós montamos um cronograma de retomada da Oktoberfest, com certeza quarta-feira a partir das 18 horas e depois às 19 horas com o desfile na Rua 15, vamos reiniciar essa Oktoberfest 2023. Boa noite, Jorge. Amigos ligados no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte. Final de semana, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, com uma chuva de gols, né? O que choveu na nossa natureza, choveu gols também na Série A do Brasileiro. Goiás 4, Bahia 6, Vasco e São Paulo ficaram no 0-0. Lá em São Paulo, o Corinthians ficou no empate com o Flamengo em 1-1. Já no domingo, os clássicos também movimentaram aí, a bola balançou as redes. Lá no Rio de Janeiro, Fluminense 0, Botafogo 2. Em São Paulo, crise no Palmeiras. Após a eliminação na Libertadores, perdeu para o Santos pelo placar de 2-1. Lá no Rio Grande do Sul, 5 gols no Clássico. O Internacional levou a melhor, venceu o Grêmio pelo placar de 3-2. O Atlético Mineiro acabou perdendo em casa para o Curitiba pelo placar de 2-1. Na Baixada, Atlético do Paraná e Bragantino ficaram no 1-1 e o Fortaleza acabou vencendo o América Mineiro pelo placar de 3-2. Sábado, dia 14, 9 da noite, fechamento da rodada com Cuiabá e Cruzeiro. Lembrando que data FIFA, quinta-feira a seleção brasileira recebe a Venezuela e na terça-feira da semana que vem a seleção viaja até o Uruguai para enfrentar a seleção do Uruguai, por isso uma parada, uma pausa na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, falar aqui das equipes catarinenses, né? Só a Chapecoense que não foi bem. E olha, empatou com o lanterna da competição e deu um passo importante aí para ser rebaixada, é isso mesmo. Chape está numa situação delicada, 0-0 contra a equipe do ABC. Já a equipe do Criciúma venceu o líder do Vitória da Bahia pelo placar de 1-0 e quem venceu fora de casa foi o Avaí, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto também pelo placar de 1-0. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, definidos os 4 clubes que subiram. Brusque já estava classificado, empatou com São José ontem em 0-0 no dilúvio lá em Brusque. E lá em Ponta Grossa, o Operário, também debaixo de um dilúvio, acabou vencendo o São Bernardo pelo placar de 1-0, está classificado. Brusque e Operário, os dois subiram. Na outra chave, quem subiu foi o Amazonas e também o Paysandu. O Amazonas que inclusive faz os 2 jogos da decisão contra a equipe do Brusque. Primeiro jogo lá no Amazonas e o segundo jogo no campo do Amazonas e o segundo jogo aqui no Augusto Bauer. O Blumenau Esporte Clube voltou aos treinamentos hoje na cidade de Indaial. Treino pela manhã na academia da Fundação Municipal de Esportes de Indaial e à tarde a equipe fez um trabalho de campo reduzido lá no Parque Jorge Hart, na cidade de Indaial. A equipe volta a campo domingo contra o Tubarão, lá em Tubarão, jogo marcado para as 3 da tarde com transmissão da Rádio Blue Esportes. É a partida que fecha a primeira fase da competição. Um abraço, Jorge. Amanhã a gente volta com mais informação do esporte. A seguir, as últimas informações da Defesa Civil em Blumenau em relação à enchente na cidade. Voltamos já.
DICAV Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a DICAV Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. DICAV, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Há 50 anos nasceu uma rosa e dela floresceu a esperança. A Rede Feminina de Combate ao Câncer presta serviços gratuitos de apoio de prevenção do câncer do colo do útero e diagnóstico precoce do câncer de mama. São 5 décadas de carinho, acolhimento e melhoria na qualidade de vida. Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau. 50 anos. Histórias que florescem esperança. Restaurante Heimat, família, tradição e boa comida. Anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos de domingo a sexta-feira um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã, sabores internacionais e com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, atendendo de domingo a sexta-feira. Atende festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Cooperfest, ofertas para brindar e economizar. Ofertas válidas para 10 de outubro na Cooper Super. Cebola ou beterraba, preço cooperado 1,98 kg. Tomate ou manga tome, preço cooperado 5,98 kg. Massa de sêmola orquídea 500 gramas, exceto talharim, preço cooperado 2,99 cada. A senha ou paleta sem osso Friboi, 27,98 kg. Cooper Super, compre também pelo Minha Cooper. A Defesa Civil de Blumenau projeta que a cidade deve deixar o estado de enchente na manhã desta terça-feira. O repórter Belmiro Avancini conversa agora com o secretário da Defesa Civil, Coronel Carlos Olímpio Menestrina, sobre a situação na cidade. Muito bem, Jorge, voltamos ao Jornal da Galega, dessa vez para conversar com o secretário da Defesa Civil aqui de Blumenau, Carlos Olímpio Menestrina, para fazer um apanhado do que foi essa enchente. Secretário, tivemos uma enchente, vamos lá, né, com mais de 10 metros, né? O que a gente pode falar para a comunidade de Blumenau, para a população, a respeito de mais essa enchente aqui em Blumenau, né? Bem, meus cumprimentos a todos aqueles que estão nos assistindo, né, Blumenau como um todo. É dizer que na realidade nós tivemos 2 enchentes, né? Quarta-feira nós tivemos uma, e a nossa enchente se caracteriza com 8 metros. E no sábado, então, nós tivemos a segunda enchente em Blumenau durante uma semana. Nós tínhamos essa previsão, né, dessa instabilidade que se aproximava durante essa semana. Obviamente que os indicativos não afirmavam o volume que aconteceu, principalmente no Alto Vale. Os nossos aqui realmente se confirmaram, aquela quantidade que estava prevista, mas no Alto Vale realmente choveu muito excessivamente, por isso até que nós tivemos esse impacto, né, desses 2 picos de enchente, porque nós sofremos, né, diretamente com as chuvas que caem lá, porque toda chuva que cai lá, aquela água ela passa por aqui, né? Mas nós tivemos então na quinta-feira uma previsão por parte do Estado de um cenário limite máximo de 12 metros. Nós também incorporamos esse cenário porque entendemos que era melhor nós avisarmos as pessoas para ficarem preparadas, porque nós temos a condição aqui em Blumenau de avisar a cada 2 horas a projeção do nível do Rio Itajaçu para as próximas 6 horas. O que dá tempo das pessoas ainda tirarem as suas coisas, levantarem os seus móveis ou outras providências que sejam necessárias. E assim foi feito. Então nós chegamos nessa madrugada no pico, né?
E hoje de manhã início da manhã já começou a reduzir o nível do rio, agora está diminuindo em torno de 10 centímetros por hora. Deveremos chegar em torno no início da noite, 19, 20 ou 21 horas por aí, já nos 9 metros, talvez até um pouco menos. E amanhã de manhã deveremos chegar aos 8 metros, o que aí caracteriza a vida normal por parte da cidade, já que com 8 metros todas as casas já não tem mais água, né? E somente uma ou duas ruas que se tem o limite de 7,5 metros que estariam ainda com um pouquinho de água no seu leito. Então a gente agora está trabalhando nesse sentido, já que hoje, amanhã e quarta-feira nós não temos mais previsão de chuva. Pode ocorrer assim algum aguaceiro pontual, que nem aconteceu há pouco tempo, né? Ou algum chuvisco, mas nós não temos nenhuma chuva significativa. Na quarta-feira à noite para quinta-feira, então nós temos aí a previsão de uma nova instabilidade e que vem em forma de trovoada, mas essa trovoada é uma trovoada passageira, aquelas que habitualmente acontecem em Blumenau, 1, 2, máximo 3 horas, chove e depois vai embora. Isso propicia o alagamento, né, que é outro fenômeno que nós temos grandes problemas em Blumenau, e pode potencializar deslizamentos, né, porque o solo já está bastante saturado, que nós estamos vindo aí de 2, 3 semanas com chuvas, então uma pancada de chuva é altamente propício a esse deslizamento. E o deslizamento, o poder destrutivo é muito elevado, então por isso que nós temos que tomar muito cuidado, as pessoas que moram nessas áreas, que já têm algum histórico de deslizamento ou próximo em costas, que procurem prestar bastante atenção, redobrem a atenção nos indícios que podem estar caracterizando uma movimentação de solo, e se isso acontecer, busque um local seguro, né, que a gente chame a Defesa Civil para nós fazermos essa avaliação e definirmos as medidas necessárias. Então daqui para frente, secretário, com essa chuva que pode ser que caia na quinta-feira, a preocupação não é mais com enchente. A Defesa Civil não trabalha mais com possibilidade de enchente, é mais essa preocupação com os desbarrancamentos mesmo. Exatamente. Enchente está descartada nesse momento, não há nenhuma previsão para isso, né? Mas a nossa condição em relação aos deslizamentos é muito alta ainda, né? Em função daquilo que eu falei. E Blumenau tem essa característica, principalmente depois de 2008, que, né, nós tivemos aí uma tragédia, né, de grandes proporções. Os nossos deslizamentos em mais de 190, chegando perto a 200, são de pequeno e médio porte. Nós tivemos apenas 2 que acabaram atingindo residências, né, onde as famílias inclusive saíram e buscaram um local seguro junto a parentes e amigos, né, não quiseram nem ir para os nossos abrigos que estavam disponíveis, mas então, mesmo assim, são preocupantes, porque acho que o maior resultado que nós podemos divulgar, né, e aplaudir é que esse evento todo passou sem termos nenhuma vítima, nem fatal e nem parcial, né? Então, isso é um fato bastante positivo, em função também, claro, que Blumenau tem um plano de contingência muito bem sedimentado, né? Muito bem elaborado, que nos permite, então, definir os protocolos que antecipam os eventos, para que as pessoas possam, então, conhecer, se orientar e tomar as medidas cautelares antes que aconteça. O mais importante de tudo, né, secretário, depois do que aconteceu, a Defesa Civil do Estado fez uma previsão de 12 metros, a Prefeitura também manteve essa previsão, mas sempre avisando que faria, a partir do momento que houvesse uma enchente em Blumenau e que chegasse realmente num ponto mais elevado o nível do rio, faria as previsões a cada 2 horas para 6 horas. Quer dizer, confiar nas fontes realmente que tenha credibilidade, como a Defesa Civil do Estado, como a Defesa Civil aqui de Blumenau, para daí tomar alguma decisão depois disso, né, secretário? Belmiro, Blumenau tem uma estrutura que permite isso. Nós temos, além da diretoria de operações, que faz toda a parte de atendimento, nós temos uma diretoria de geologia que faz análise do solo e uma diretoria de meteorologia exatamente para isso. Blumenau investiu para que a gente tenha essas previsões, esse conhecimento antecipado do que pode acontecer. E esse conhecimento antecipado nós sempre divulgamos com muita transparência, com muito equilíbrio também,
Os gestores têm que ter esse equilíbrio. Nós não podemos anunciar tragédias sem ter a certeza, sem ter o conhecimento, porque isso acaba criando pânico, acaba desestabilizando emocionalmente as pessoas, que acabam tomando até providências que não precisariam ser tomadas. Então, esse princípio da autoridade que detém essa responsabilidade, ela tem que ter bastante equilíbrio, tem que ser bastante cética para informar realmente aquilo que está acontecendo e aquilo que pode acontecer, para que as pessoas tenham confiança e possam realmente acatar os anúncios da Defesa Civil, que é o canal oficial, que a Prefeitura também acaba divulgando, e a imprensa acaba socializando com toda a sociedade, que tem nos ajudado bastante, para que então as pessoas possam se orientar, possam definir as suas medidas dentro do seu plano familiar, de acordo com esses avisos que nós fizemos. Muito difícil a gente precisar, a Defesa Civil precisar, o quanto que ajudou o fechamento das barragens, das comportas José Boatê que aconteceram no sábado. Quer dizer, o que a gente poderia ter de maior, secretário, caso as comportas não tivessem sido fechadas? Bom, neste evento, infelizmente, né, ela ajudou muito pouco, né? Porque a maior chuva já tinha caído e já tinha passado por aquele, mas no final, depois do fechamento que aconteceu, teve alguma contribuição já sim. Nós já tivemos a redução, por exemplo, no próprio José Boatê, no final da tarde, praticamente 1 metro de diferença daquilo que estava, né? Então ajudou bastante sim. Bom se ela estivesse operando desde o início, mas bom que agora está pelo menos fechada, né? Agora acho que os encaminhamentos para a solução definitiva não podem parar. Pelo menos até foi um compromisso do governador, que esteve aqui na prefeitura, de que agora a sequência vai seguir até a solução definitiva, porque são 3 equipamentos que foram projetados e construídos dentro de um planejamento com a parceria dos japoneses, que é a JICA, que ela fez um grande estudo. Inclusive os diques de Blumenau fazem parte desse estudo, e tem muitas outras estruturas que precisam ser efetivadas dentro desse estudo. A exemplo das mais 7 barragens que estão previstas no Alto Vale, para inclusive ajudar a preservar mais e mitigar mais os efeitos da chuva em Rio do Sul. Que Rio do Sul é uma cidade que sofre sempre com essas chuvas. Rio do Sul sofreu muito nessa aqui. Então as barragens são extremamente importantes para Blumenau. As 3 barragens juntas representam em torno de 2,5 metros de água aqui, para mais ou para menos, se estiverem funcionando, mas não só para Blumenau. As barragens são importantes para todas as cidades, para todas as pessoas que se localizam, se residem abaixo dessas 3 estruturas. Perfeito. E a diminuição do nível do rio Itajaí-Açu, da forma como ela está acontecendo agora, um pouco mais rápida do que no início da manhã, quando a gente chegou no pico, será que também tem alguma coisa a ver com o fechamento das comportas, secretário, lá de José Boatê? Não, porque a quantidade de chuva está localizada ali nas barragens de Itaió e Tuporanga. José Boatê reservou sim uma quantidade, mas a esse efeito do rio Itajaí-Açu, que ele está até baixando, até acima da nossa expectativa, mas vai chegar um momento que ele vai estabilizar um pouco, porque as barragens de Itaió e Tuporanga, elas ultrapassaram o vertedouro, né? Inclusive elas estão extravasando pelo vertedouro, que é um procedimento natural. Apenas Itaió está com uma comporta aberta, mas não são abertas exatamente para preservar Rio do Sul ainda, que Rio do Sul tem muita água dentro da cidade. A hora que Rio do Sul tiver uma redução, aí sim, aos poucos, e a barragem não estiver mais vertendo pelo vertedouro, aí sim as comportas vão ser abertas, e aí pode impactar numa redução da diminuição do nível do rio aqui em Blumenau, porque essa água com certeza vai passar aqui. Mas tendo aqui essa semana toda e mais semana que vem, nós vamos voltar praticamente ao limite do rio normal, que é 2 metros e pouquinho aqui em Blumenau, com toda certeza. E claro, a gente tem que sempre se preparar para a próxima. Terminou essa, a gente tem que avaliar o que aconteceu, aprender às vezes com as falhas, com os erros que possam ser havidos, e se preparar melhor ainda para enfrentar a próxima, para cada vez mais poder reduzir os impactos que elas trazem para a sociedade. Eu até gostaria de reiterar, finalizando a entrevista, secretário, com o senhor, a questão dessa chuva que pode acontecer na quinta-feira. Por quê? Porque nas redes sociais hoje, muita gente acaba chovendo, vem uma chuva, já fica assustada, vai começar tudo de novo, a gente vai ter uma nova enchente. Então gostaria de reiterar com o senhor essa questão de enchente. A Defesa Civil, como o senhor comentou anteriormente, descarta enchente até por essa chuva de quinta-feira, e fica aquele alerta para quem mora em área de risco. Isso não tem muito o que fazer, né? Sim, bom, quando se fala em enchente,
houve um órgão que divulgou que seria uma enchente igual a 1983. Para quem vivenciou, como eu vivenciei, a enchente de 83, foi extremamente catastrófica. Porque nós ficamos 32 dias dentro da água, né, literalmente dentro da água, né, administrando vários problemas, né? Então, se falou em enchente, hoje ao meio-dia eu estava almoçando quando caiu aquela pancada de chuva. Já teve gente que saiu correndo, já apavorado, que está chovendo, meu Deus do céu, vai voltar, né? Então, quer dizer, fala em chuva, para quem tem já essa experiência, é altamente complicado, complexo, né? A reação psicológica, o cara já pensa nas piores possibilidades, né? Mas a de quinta-feira não é uma chuva que vai trazer reflexo no Rio Itajaí-Sul, né? É uma chuva que pode trazer reflexo nos alagamentos e pode potencializar deslizamentos, como eu já falei. Então, mas qualquer alteração, se houver, não há previsão nenhuma de alteração, até semana que vem, mas nós estaremos sempre aqui, nossas equipes de plantão, e anunciando sempre o que está por vir, né? Tanto que hoje nós até desmobilizamos um pouco a nossa diretoria de meteorologia para o pessoal poder descansar, porque não há nenhuma previsão mais preocupante ou mais catastrófica nos próximos dias. Obrigado, Coronel Carlos Olímpio Menestrina, secretário da Defesa Civil. E aqui nós terminamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente está aqui de volta. Até lá.